Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, feliz ano novo, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer a nossa vida, nosso ministério, aquilo que Deus tem feito através da nossa vida, entre no site pastorgiovanni.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida e derramar muitas bênçãos de Deus através de áudios, vídeos, cursos online, coisas maravilhosas que vão abençoar muito você. Mas o tema de hoje, o tema da palavra que Deus trouxe no meu coração, está em Daniel 1:8. Daniel 1:8, nós vamos começar uma série de vídeos sobre virtudes cristãs. Virtudes cristãs. Como é que nós podemos desenvolver qualidades cristãs, qualidades que refletem o Cristo, qualidades que nos fazem destacar em meio à sociedade, qualidades que nos fazem impactar outras vidas, nos tornarmos referência, nos tornarmos líderes melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, melhores cidadãos. O que realmente é o caráter cristão e como é que podemos desenvolvê-los para que possamos crescer mais e mais no Senhor? É sobre isso que nós vamos falar, virtudes cristãs, e o nosso tema hoje é caráter, aprendendo a desenvolver um caráter bem forte no Senhor. Então, preste atenção em Daniel 1:8, é o texto-chave que nós vamos usar hoje. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então nós vemos aqui Daniel tomando uma decisão de caráter, fazendo uma escolha de não se contaminar. A Bíblia diz firmemente. Então aqui ele fala de firmeza de caráter, firmeza de propósito. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. As iguarias do rei aqui é uma metáfora sobre as propostas, os prazeres efêmeros, equivocados, errados, ilícitos, a vida desgovernada, a vida na carne, a vida que o diabo oferece diariamente para o cristão. Daniel decidiu não contaminar-se. Ele disse, né, e aí caiu na graça ali da liderança dos eunucos para que lhe permitisse não contaminar-se. Então assim, querido, se você escolher o caráter, se você escolher uma vida de convicção plena, alinhada com a palavra de Deus, Deus vai te honrar. A Bíblia diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então vamos lá, como é que a gente pode desenvolver o caráter? O caráter, ele tem o seguinte ensinamento: seja uma parte da rocha, ou seja, se você quer ter uma vida bem fundamentada, rochosa, bem estabelecida, seja alguém de caráter. Bernard Montgomery, ele diz o seguinte: liderar é ter a capacidade e vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum e ter o caráter que inspira confiança. Ter o caráter que inspira confiança. Assim como Daniel tinha um caráter firme, firmeza de propósito, você inspira confiança nas pessoas? Outro estadista, né, e prêmio Nobel da Paz, Dag Hammarskjöld, ele diz o seguinte: nunca, pelo bem da paz e da tranquilidade, negue a sua experiência e as suas convicções. Nunca negue quem você é, a sua essência, as suas experiências, as suas convicções. Isso é caráter. Nem pelo bem da paz ou da chamada tranquilidade, paz e tranquilidade aqui, entre aspas. Nunca negue a sua experiência e as suas convicções. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos aprender que as crises não formam necessariamente o caráter, mas as crises certamente revelam o caráter. Nós temos em meio a uma pandemia, né? Quantas e quantas pessoas em meio a essa crise econômica, crise sanitária, crise de saúde, revelaram um caráter corrompido, um caráter destituído de fortaleza interior. As crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente revelam o caráter. Como é que é o teu caráter aqui, né? Caráter tem a ver com a sua personalidade, a essência de quem você é, a sua verdadeira pessoa. Ou você tem caráter ou você não tem. Você tem falhas de caráter. Então nós precisamos aprender mais sobre isso. A adversidade é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher um dos dois caminhos.
o caráter ou a concessão. Então, assim como Daniel, aqui no texto da Bíblia Sagrada, diante das iguarias do rei, decidiu não se contaminar, diante das propostas de Satanás, diante das propostas do mundo, diante das ofertas de uma vida mais fácil, né? Como é que você tem decidido? Tem escolhido o caráter ou tem escolhido a concessão? Toda vez que a pessoa escolhe o caráter, ela se torna mais forte, você se torna mais forte. Ainda que a escolha traga consequências negativas, você se fortalece quando escolhe o caráter. E nós precisamos aprender, irmãos, que o desenvolvimento do caráter está no centro do progresso, não só como líderes, né? Uma área de influência ou relevância que você está, mas também como ser humano. Quanto mais caráter você tiver, melhor ser humano você será. E daí o exemplo de Jesus, o maior ser humano que já pisou nessa terra. O que toda pessoa deve saber sobre o caráter? Quais são as características, né? Sobre como é que eu posso desenvolver um caráter eficaz, relevante, influente, abençoado, assim como Daniel. Em primeiro lugar, querido, caráter é muito mais do que falar. Tem muita gente falando hoje sobre integridade, caráter, né? Mas a vida é totalmente contrária, incoerente com aquilo que está sendo falado. Caráter é isso, é falar, mas viver antes de falar. O seu caráter, irmão, determina quem você é. Quem você é determina aquilo que você vê. E o que você vê determina aquilo que você faz. Nós temos ensinado sempre aqui que os nossos pensamentos definem os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos definem os nossos hábitos. Os nossos hábitos revelam o nosso caráter. E o nosso caráter define o nosso destino. Para onde você está indo? Para o céu ou para o inferno? Para a corrupção ou para a integridade? É sobre isso que nós estamos falando. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Segundo princípio que nós aprendemos, talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Talento é um dom, mas o caráter é uma escolha. Talento aqui eu falo que às vezes tem pessoas que já nascem com talento, né? O que a gente chama de talento inato. A pessoa já nasce com aquela capacidade, com aquela facilidade e se desenvolve com relação à sua vida e se torna uma pessoa especial naquela área. Mas o caráter não, gente. O caráter é uma escolha, é algo a ser desenvolvido na nossa vida. Nós o criamos cada vez que fazemos uma escolha, o caráter é forjado. Escapar, por exemplo, de uma situação difícil ou conseguir resolvê-la. Como é que você age nessa situação? Esconder a verdade ou permanecer firme nela, sob o peso dela e as consequências que ela traz? Ganhar dinheiro fácil ou pagar o preço do dinheiro honesto, do dinheiro ético, moral e correto? Que escolhas você tem feito na sua vida? Terceiro princípio que nós aprendemos aqui: caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. Se você quer ter sucesso relacional, sucesso afetivo, sucesso familiar, só tem um jeito, através do caráter. O caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. As pessoas estão procurando pessoas dignas de confiança, pessoas que inspiram outras, pessoas que têm uma essência bem forjada, bem desenvolvida, excelentes seres humanos. Então, não podemos demonstrar falhas de caráter no nosso dia a dia. Pelo contrário, precisamos entender que caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. O terceiro princípio que aprendemos. O segundo, talento é um dom. O dom pode ser inato ou o dom e o talento pode ser desenvolvido ao longo da vida. Mas o caráter é uma escolha. Que escolha você tem feito diante das propostas que a vida te oferece? E o primeiro princípio que nós aprendemos é que caráter é mais do que falar. Não adianta falar bonito sobre santificação, sobre honra, sobre dignidade, sobre integridade, se a sua vida é incoerente com tudo isso. Falar sobre a verdade, né? Falar sobre a Bíblia, mas você não vive a Bíblia no seu dia a dia. Caráter é mais do que falar. E quarto lugar, os cristãos não podem estar acima das limitações do próprio caráter. Você nunca vai subir além do seu próprio caráter. Ou seja, quanto mais você desenvolver o caráter, maior você vai se tornar na sua vida. Pessoas que conquistam, amados,
altas posições, mas não têm uma estrutura para sustentá-las durante um período, por exemplo, de crise ou de estresse, caminham para o desastre. Presta atenção no que eu vou falar. A unção de Deus levanta o homem e a mulher de Deus, mas é o caráter que faz com que o homem e a mulher de Deus permaneça no lugar que Deus tem no coração dele para mim e para você. A unção nos levanta, mas o caráter é que nos sustenta. Amém? Então, temos que evitar todas essas situações, né, de falhas de caráter, como, por exemplo, arrogância, sentimentos dolorosos de solidão, a busca por aventuras destrutivas, ou até, em casos mais extremos, o adultério. Tome cuidado com isso. A falha de caráter pode levar a cada uma dessas situações, e isso faz com que as pessoas tenham que pagar um preço terrível pela fraqueza do caráter. Não fraqueje no seu caráter. Seja fiel às suas experiências e às suas convicções em Deus. A falha de caráter, né? Quando não recebe atenção, com o tempo só se torna mais profunda e mais destrutiva na vida da pessoa. Presta atenção, quando você tem um problema, resolva aquele problema, porque se você tentar esconder esse problema, essa dificuldade, deixar de lado, não resolver, aquele problema vai virar uma bola de neve, cada vez vai crescer mais e mais. As falhas de caráter, com o tempo, se tornam cada vez mais profundas e mais destrutivas. As suas palavras e ações, irmãos, são coerentes com aquilo que você fala, é aquilo que você vive? Isso tudo fala de caráter. E para nós reforçarmos aquilo que nós vamos falar, como é que podemos desenvolver caráter na nossa vida, além dessas 4 princípios que nós ensinamos? Vou repetir: não podemos estar acima das limitações do nosso caráter. O caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. Em terceiro lugar, talento é um dom, mas o caráter é uma escolha diária que eu faço todos os dias da minha vida. Em primeiro lugar, caráter é mais do que falar. Caráter é viver de acordo com a palavra de Deus, assim como Daniel. Como é que nós podemos praticar isso? Em primeiro lugar, irmãos, procure as falhas de caráter que vocês talvez tenham na sua vida. Chame as pessoas mais próximas, amigos, né, profundos, o seu cônjuge, seus filhos, pessoas que estão próximas. Quais são as minhas falhas de caráter? Quais são os meus defeitos? O que eu preciso melhorar? Procure as suas falhas e desenvolva essas áreas de debilidade, fragilidade, resolva elas no Senhor. Segundo lugar, procure padrões, né? Padrões de erros que acabam justificando essas falhas. Não, nós temos que enfrentar de frente isso. Nós temos que diagnosticar isso e enfrentar esses problemas de caráter, senão cada vez mais eles vão crescer na nossa vida. Procure padrões, procure as falhas. Terceiro lugar, enfrente as consequências. Se você falhou no seu caráter, feriu alguém, machucou alguém, agiu com injustiça com alguém, vai lá e conserta. Faça uma lista das pessoas para as quais você precisa pedir perdão por suas ações e se desculpe sinceramente com cada uma delas para que aquilo seja resolvido diante de Deus e diante das pessoas. E quarto lugar, além de enfrentar as consequências das falhas de caráter, assumir as suas responsabilidades, reconstrua uma nova vida no Senhor. Reconstrua, crie um plano para que o previna de cometer as novas falhas, os mesmos erros novamente. É isso que Deus espera de cada um de nós. Reconstrua, enfrente as consequências, ou seja, assuma as responsabilidades, vai lá e conserta aquilo que você errou. Também, em terceiro, procure os padrões de erros e falhas na sua vida e procure as falhas, faça uma listinha delas e trabalhe em cima do seu calcanhar de Aquiles. Seus pontos de debilidade, seus pontos de vulnerabilidade precisam ser tratadas, desenvolvidas, resolvidas no Senhor, senão a bola de neve vai crescer e vai ser uma tragédia lá no final. E para terminar, eu quero terminar com uma historinha aqui. Um homem levou a sua filha a uma quermesse, né, daquelas festas, e ela correu imediatamente para uma barraca e pediu algodão doce. Quando o atendente entregou à menina, né, um algodão doce enorme, o pai lhe perguntou: querida, tem certeza de que pode comer tudo isso?
E ela respondeu: não se preocupe, papai, sou bem maior por dentro do que por fora. Aí está o verdadeiro caráter, ser maior por dentro do que por fora. Tem muita gente que quer ser bonita por fora, mas é apodrecida por dentro. É o que Jesus chama de sepulcros caiados, sepulturas que são pintadinhas de branco com a cal, né, branquinha por fora, mas apodrecidas por dentro. Que você se torne maior por dentro do que é por fora. Essa é a grande lição de moral que nós aprendemos com essa historinha dessa mocinha na quermesse. Não se preocupe, papai. Eu sou bem maior por dentro do que por fora. Que você seja maior por dentro. Que você seja uma pessoa cheia de caráter, bem fundamentada, estabelecida, com sucesso, relevância, influência em tudo aquilo que você for fazer. E eu quero terminar com a palavra de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, que você não se contamine, que você fique firme nos seus valores, nos seus princípios, nas suas experiências, nas suas convicções. Não se deixe dobrar por nada a não ser o Senhor. Nele sim, nós temos que nos quebrantar, nos humilhar, nos colocar diante da sua presença para que a sua palavra entre no nosso coração e desenvolva em nós um caráter irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que você construa um ano novo, 2021, feliz 2021, começando com um grande pilar, o pilar do caráter na sua vida, essa virtude tremenda de Deus, essa virtude cristã que eu e você precisamos para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério, conhecer os nossos áudios, vídeos, artigos, as nossas plataformas digitais no Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, todas as nossas redes sociais e o nosso trabalho, o nosso ministério, o lugar onde a gente se reúne, né? Ter cursos online, tudo de graça para você. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com. É um site que visa edificar, abençoar, te fazer crescer e florescer no Senhor. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um abração para a Gisele, para a Regiane Arcanjo, queridos, a Raquel Matesco, o Lailson Barros, o Igor Alonso, a Gabriela Vicentini, a Giovana Chaves de Oliveira, a Regiane, a Jane Lima. Que Deus os abençoe, queridos, a graça e a paz do Senhor. Vamos terminar orando, que Deus desenvolva em nós esse caráter, o caráter de Cristo, os frutos do Espírito na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque cremos no poder do Teu Espírito operando nos nossos corações. Acha em nós um caráter bem forjado no Senhor, o caráter de Cristo. Assim como Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar, que possamos viver uma vida consagrada, santificada, não contaminada no Senhor. Livra-nos de toda sujeira, perversão, corrupção, sujeirada desse mundo. Pai, ajuda-nos a trilharmos o caminho de vida eterna, o caminho de graça, o caminho abençoado, de vida abundante que o Senhor tem para nós. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, abençoa aqueles que estarão dizimando, ofertando na nossa vida, no nosso ministério. Pai, abençoa cada um deles debaixo da Tua unção, da Tua graça e do Teu poder. E derrama a Tua glória sobre os Teus filhos, é o que eu te peço de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, a graça e a paz. Amém e amém.